Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou destacar alguns pontos aqui desta imagem que eu já mostrei, já postei na página algumas vezes. Essa imagem foi feita pelo Zack Snyder, diretor dos filmes The Man of Steel, Batman vs Superman, e agora vai sair, ano que vem, né, vai sair a versão dele da Liga da Justiça. Para quem não sabe, ele era o diretor de Liga da Justiça, mas a filha dele suicidou-se durante o processo de produção do filme, além de outros problemas que aconteceram, alguns talvez eu fale aqui, mencione o que eu entendo ser esses problemas, e ele teve que se afastar. E aí o diretor que assumiu o lugar era o Joss Whedon, e esse cara trabalhou com Vingadores. E aí você já sabe, né? Aquela coisa Disney de ser tornou a Liga da Justiça aquele filme colorido e alegre, com o Superman com a cara deformada, né? Por causa do bigode mal retirado, né? Do Henry Cavill, que vimos. Bom, eu quero discutir um pouco sobre essa imagem e até falar um pouco também sobre os problemas que houveram na produção dos filmes da DC. Porque essa imagem ela tem uma representação muito poderosa. Eu entendo que o trabalho do Zack Snyder, a produção dos filmes, eu pretendia que fossem 5 filmes, eles faziam parte de um hipersigilo, representado aqui nessa imagem, que é não apenas um mapa dos filmes, mas é um mapa do cosmos. Você já deve ter notado, se não notou, vou mostrar aqui para você perceber bem. Aqui você tem a árvore da vida, da Kabbalah, e aqui você tem a árvore do Zack Snyder. Então você tem um mapa do universo e da divindade, né? Certo? Óbvio que a gente não vai conseguir discorrer sobre todos os elementos aqui, então vou falar de alguns principais. Primeiro, eu vou dizer, talvez você que está me assistindo tenha uma ideia super ruim dos filmes do Snyder. Eu não vou discutir com você, né, a sua opinião, de repente você entende até mais de filmes do que eu. Mas o que eu tenho percebido, uma coisa que acontecia muito, agora acontece um pouco menos, é que se impôs um padrão Disney sobre os filmes da DC. O grande sucesso dos filmes, na minha opinião, extremamente repetitivos, de humor extremamente exagerado da Marvel, com exceções dos filmes do Capitão América e do Pantera Negra, e do Vingadores Guerra Infinita. O Ultimato, para mim, já deu uma cagada, né? Porque metade da população do planeta morreu, os caras estão contando piada, né? E o Hulk tá tirando foto com fãs. É, no mínimo, bizarro, né? Mas, enfim, aqui do Hulk, né? O Hulk. Então, aquele padrão, ele foi imposto. E ele foi imposto por influenciadores. Não foi o público que impôs. Não foi o público que quis ver o padrão Marvel nos filmes da DC. Influenciadores, não vou falar nomes aqui, mas influenciadores provavelmente ligados à Disney trabalharam pesado para que as pessoas fizessem uma comparação para baixo com os filmes da DC. A consequência dessa comparação foi um corte esdrúxulo em Esquadrão Suicida. Eu não acho o filme uma porcaria, não acho nenhum filme ruim, mas eu tenho certeza que ele não era para sair daquele jeito. E ainda o afastamento do Snyder e o resultado estranho, no mínimo, para dizer o mínimo, né, do filme da Liga da Justiça. Se você, acho que eu já citei, não sei se eu já citei em vídeo, mas eu já mencionei Mindscape do Alan Moore. E lá ele fala, né, do poder da palavra, do poder da linguagem, da verdadeira magia que é feita por meio da linguagem, que hoje está nas mãos de marqueteiros, né, e de pessoas que vendem produtos. Então, essa ideia foi disseminada e ela se transformou em realidade. As pessoas não viam, por exemplo, a profundidade de um Batman vs Superman que chegou aos cinemas numa versão editada, reduzida, a versão estendida não chegou nos cinemas. Já havia uma pressão sobre essas produções, e mesmo assim é um filme extremamente profundo, não só pelo aquilo que ele discute, não só por sua simbologia, não só por sua qualidade enquanto filme,
Mas principalmente para nós, que pensamos em Kabbalah Pop, que pensamos em misticismo, e principalmente numa transição de algo que está para vir, para acontecer com a humanidade, esses filmes têm um papel muito importante, inclusive por serem filmes da DC, que tem uma pegada mais mística e mais profunda. Então eu vejo que houve uma sabotagem justamente porque, tirando os interesses financeiros, os filmes do Snyder tinham algo a realizar no público. Se quiser entender esse algo a realizar, duas dicas. O meu vídeo sobre Dark, onde eu falo com muitos spoilers sobre a série, e também falo um pouco sobre isso, como é que o cinema, como é que a TV pode nos afetar com a relação que tem com a gente, e o curso que estamos para lançar, Apolo, Dionísio e a Gnose do Combate. Porque lá eu vou discorrer na terceira aula desse curso mais detalhadamente sobre essa árvore do Snyder, dos filmes da DC, e o que é que está acontecendo no mundo, mesmo que a gente não veja, mesmo que pareça loucura, invenção, o cara fica misturando quadrinho com as coisas, que é o que eu tenho ouvido bastante recentemente. Vou destacar apenas alguns pontos aqui que são interessantíssimos. Primeiro, a palavra aequitas. Não vem a palavra equidade, né? Para você falar, justiça, Liga da Justiça. Realmente existe essa tradução para aequitas, mas ela significa algo mais que justiça. Ela significa uma harmonia no sentido de algo divino. Então nós podemos entender como ela está encabeçando, e dentro da árvore da vida, ela representa os 3 véus da negatividade. O que são os véus da negatividade na árvore da vida? Eles são os véus do Ain e do Ain Sof, ou seja, eles são aquilo que existe, o Deus em sua essência mais pura, incompreensível e incomunicável. Ou seja, essa essência incomunicável projeta a árvore da vida, o universo, as pessoas, os anjos e todas as coisas. Então essa essência absolutamente perfeita se manifesta aqui, mas não de modo imperfeito como a gente veria na árvore da vida, mas de modo completo, de modo perfeito. Logo aqui em cima, no lugar de Keter, que é a coroa, nós temos o símbolo do Superman, estabelecido nos filmes do Snyder como um símbolo de esperança. E ele está emitindo luz aqui, quer dizer, é Keter mesmo, no sentido de fonte de todos os outros. Superman foi o primeiro herói, em 1938, na Action Comics ele aparece e ele se transforma no primogênito da era heróica, né? Então ele está aqui como Keter, como origem, conectado a essa espada, né, que atravessa tanto o planeta Terra, como este símbolo com o ômega, que é um símbolo do poder do Darkseid, e toca a ponta do caixão aqui com um W de Bruce Wayne, né? Pois bem, essa luz ela vai despejar 2 raios, um para o Aquaman, que aqui é o Aquaman, você tem a mão dele, e o tridente, se você assistiu o Aquaman, e a coroa logo em cima, né, você vai ver que ele, o tema, a história é como um rei Arthur, né, ele tem que tomar o tridente que pertenceu ao pai dele. E aqui a Mulher Maravilha, né, você tem o próprio símbolo da Mulher Maravilha aqui embaixo, símbolo do Aquaman, a mão, símbolo da Mulher Maravilha, e a águia, que é um símbolo tanto grego como romano, e até da bandeira dos Estados Unidos da América. Que coisa curiosa, né? Você tem um deus aqui, porque aqui o Superman está literalmente na posição de um deus, e se você assistiu Batman vs Superman, ele é literalmente chamado de Deus, né? Ele é chamado de Deus. Você tem semideuses aqui, pessoas que têm uma conexão, são heróis, né? Como os heróis gregos, conexão com os deuses. Abaixo você tem Flash e o Cyborg, que são meta-humanos, ou seja, mais que humanos, né? E aqui, na base, que seria Yesod, na árvore da vida, né? Yesod, que é o fundamento, né? O que sustenta a árvore, é a Sefirá do Tzadik, do santo, você tem o Batman, que é humano, né? E abaixo você tem Keter, e aqui você tem uma criança, e gotas, né, de sangue ou sêmen escorrendo da figura do Batman para essa criança, né? O triângulo invertido é um símbolo do feminino, né? Então, ou o Batman gerará uma criança, ou o Superman gerará uma criança através do Batman.
Ué, mas como assim? A espada com o símbolo do Superman toca o caixão do Batman, certo? Isso aí eu discorro em outro momento. Porque vocês não estão preparados para isso. Pois bem, voltando aqui à imagem, deste lado, do lado Mulher Maravilha aqui, e Flash, você tem uma cadeia de DNA com uma pequena alteração aqui, que é o símbolo dos meta-humanos. Se você assistiu 52 dias, você viu o que eu falei ali. Deus se tornou espírito, como diz Nietzsche, né, no Assim Falava Zaratustra, e de humano ele virou povo, né? E a morte de Deus acontece porque Deus se dissipa na humanidade, na democracia, né? E aí depois eu fiz um vídeo do renascimento de Deus, justamente falando do Superman e do novo culto dos heróis que está emergindo, né? Ou seja, esses semideuses e meta-humanos são a chave para uma transformação no ser humano. Lembra lá do vídeo do Grant Morrison, né? Mas para que isso aconteça, uma cadeia, uma corrente precisa ser quebrada. Essa corrente está do lado de cá e ela certamente tem a ver com o Darkseid, com a entropia. Darkseid, quando aparece nos quadrinhos ou em animações, ele diz: eu sou a entropia. Ele está ligado ao ciborgue porque a tecnologia das caixas maternas, se você não viu o filme, veja, quando sair o corte do Snyder vai ser melhor ainda, é o que forma o ciborgue, é o que o torna o que ele é. Né? Então essa tecnologia, esse poder que aprisiona precisa ser quebrado para que o ser humano se transforme, seja mais que humano. Essas duas palavras aqui, ó, betwixt e between, elas são referência a um conceito da antropologia sobre linearidade, ou seja, aquele momento em que, num rito de iniciação, você deixou um status antigo, mas ainda não entrou num novo. E eu acho que isso tem tudo a ver aqui, né? Uma transição para algo no qual ainda não entramos. Quer dizer, os próprios filmes, a estrutura dos filmes, eles tinham caráter de iniciação coletiva. Veja o vídeo de Dark para você entender melhor. De iniciação coletiva. Por isso as forças das trevas, que não querem esse novo estágio da humanidade, tentaram interromper, impedir. Um detalhe muito interessante é que o Flash do Snyder, quando ele corre, ele projeta raios azuis no corpo. E nos quadrinhos e na TV, o Flash sempre projeta a luz amarela. O Flash, né? Os outros velocistas projetam cores diferentes de acordo com o DNA deles. Mas o Barry Allen projeta uma luz amarela, amarelada, né? Às vezes meio dourada. Mesmo o Barry Allen dos anos 90, ele também produz essa energia amarelada. E qual a explicação para isso? Os velocistas produzem energia azulada, igual a do Flash da TV, do cinema? Sim, quando eles estão morrendo. Está ligado à força reversa de aceleração. Porque a energia que faz o Flash correr é chamada de força de aceleração. É o que dá poder para ele. Daqui a pouco eu vou mostrar um pouco sobre o Flash aqui, rapidão. Vocês vão entender um pouquinho melhor. Quando ele está morrendo, quando essa energia está se corrompendo, o raio fica azul. Então isso quer dizer que o Flash da TV, do cinema, está corrompido? Não. O Zack Snyder contratou físicos para trabalharem com ele na produção. E ele queria saber que efeito aconteceria se alguém pudesse, no mundo real, ter aquela velocidade. E aí, teoricamente, ele produziria uma energia estática ao seu redor que teria aquela cor de relâmpago meio, de raios, né? Mas para nós tem uma associação muito interessante. Os filmes do Snyder tentam parecer ao máximo possível com o nosso mundo. O que aconteceria se o Superman estivesse aqui? O que aconteceria se o Batman estivesse aqui? O fato do Flash ter uma energia azulada, essa energia estar associada à morte nos quadrinhos, animação e TV, significa que aquele Flash é o que está correndo mais perto do mundo dos mortos, quer dizer, mais perto do nosso. Então, esse quadro completado é o processo de iniciação terminado, que não aconteceu. Você vê aqui que símbolo do Flash, uma ampulheta, o Flash viaja no tempo em Batman vs Superman, mas principalmente o Flash está ligado ao tempo. E essa minha teoria se justifica pela foice da morte aqui. Esse Flash está ligado à morte de uma forma ou de outra, e você tem asas, que é o símbolo de Hermes. Né? Então ele está diretamente associado com o deus Hermes aqui. Certo? Então você tem uma transição, um processo de passagem. Os filmes têm uma característica ritualística.
Eles devem conduzir as pessoas a um estado, mas não puderam e possivelmente nem poderão, porque agora eles vão ser lançados em streaming. Bom, para terminar, o último comentário que eu quero fazer é esse sobre esse 3:5 aqui em cima. Existem algumas referências que provavelmente se encaixam aqui. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5. Que não nascer de novo da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Ou seja, o que confirma que estamos diante aqui de uma transição, de uma transformação da consciência do ser. E a Gênesis 3:5. Se vocês comerem o fruto dessa árvore, diz a serpente, vocês serão como os deuses, seus olhos se abrirão. Então aqui você tem esses dois sentidos conectados. Se você comer desta árvore, seus olhos se abrirão. Não basta assistir o filme, não basta ser fã do Superman, do Flash ou da gatona da Gal Gadot. Não é o bastante. Você precisa ingerir o fruto para entrar no reino de Deus, para entrar no reino do equilíbrio e da harmonia perfeita. Bom, pessoal, se tiver interesse, quiser saber mais, escreva para Centro de Estudos Teoses, fale com Kátia sobre o curso Apolo e Dionísio Agnósio do Combate, e eu vou falar um pouco mais sobre isso, e eu volto a esse tema assim que for possível, sob o olho de Vales.